Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom, amigo ouvinte, ter tido a oportunidade de começar esse estudo com você ao longo da semana. Estudo que vai ser com certeza de muito valor para que possamos aprender à luz da Bíblia a forma correta de servirmos aos necessitados. No sábado nós aprendemos que devemos cuidar aos necessitados e que isso não deve ser confundido com um socialismo barato, né? Que simplesmente ensina os pobres a se vitimizarem e a dependerem do governo para viverem. Não, a Bíblia não ensina isso. Eu, inclusive, além de apresentar textos para você, eu lhe indiquei um capítulo muito precioso de uma obra, não é? Da obra de Ellen G. White, intitulado o livro Serviço Cristão, capítulo 23, né? Que é um capítulo precioso, cujo título é Ajudando os pobres a se ajudarem. Então é importante que você leia este capítulo para que ao longo do trimestre, ao aprendermos sobre o servir aos necessitados, não sejamos influenciados por um socialismo barato, diabólico, que não leva as pessoas a crescerem e a almejarem mais para a vida delas com a ajuda de Deus e com o trabalho honesto e equilibrado, obviamente. Hoje eu quero ver com você alguns textos que demonstram que quando ajudamos as pessoas necessitadas, inclusive as ensinamos a se ajudarem, como diz Ellen White, você e eu seremos pessoas prósperas e abençoadas por Deus. E eu vou repartir com você dois textos bíblicos em especial. O primeiro se encontra em Provérbios 14, verso 31, que diz: quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Isso aqui é muito sério, amigo ouvinte. A Bíblia diz que oprimir uma pessoa pobre é insultar a Deus. Você acha que vai ter um bom fim quem insulta a Deus e não se arrepende? Ao mesmo tempo, o texto diz que quem ajuda o necessitado honra a Deus, ou seja, ajudar ao necessitado é a mesma coisa que ajudar a Deus. Negligenciar ao necessitado é a mesma coisa que negligenciar a Deus, porque o ser humano, de acordo com Gênesis 1, 26 e 27, é criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que em Mateus 25, 31 a 46, no grande dia do juízo, Cristo vai considerar e muito o que fizemos ou deixamos de fazer pelas pessoas. Isso vai evidenciar se a graça foi uma realidade em nossas vidas ou se foi apenas uma graça barata que nos levou a cuidarmos apenas da nossa própria vida. Então preste atenção em Provérbios 14, 31, nunca oprima a uma pessoa pobre, nunca deixe de ajudar alguém, porque fazendo isso você está insultando a Deus e negligenciando ao próprio Criador. Outro texto importante e que vai servir de motivação para você repartir as bênçãos que Deus lhe deu, se encontra em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Na Nova Versão Transformadora, o texto diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Essa aqui é uma lei espiritual que funciona. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. É exatamente isso que acontece. Se você perceber, grandes organizações multimilionárias, como por exemplo a empresa Rockefeller, Microsoft, Apple, muitas empresas multimilionárias são caracterizadas pelo doar. Grandes somas para aliviar o sofrimento do próximo, para educar o próximo também a se ajudar. É por isso
que esta verdade, essa lei espiritual milenar funciona até hoje, porque foi Deus quem criou esta lei. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. E o verso 25, o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Esse texto nos mostra, amigo ouvinte, que o dinheiro, ele não muda as pessoas. Ele só potencializa o que as pessoas já são. Se a pessoa é generosa, ao ganhar mais dinheiro, ela vai potencializar a sua capacidade de ser generosa. Mas se a pessoa é mesquinha, avarenta, gananciosa, o dinheiro vai potencializar a mesquinhez, a avareza e a ganância dessa pessoa. Então perceba que na conta bancária divina, quanto mais você doa, mais você recebe. Aprenda a repartir as bênçãos que Deus lhe deu. E repartir as bênçãos que Deus lhe deu não envolve apenas ajudar as pessoas financeiramente. Envolve você partilhar amor, compartilhar um abraço, compartilhar um carinho, compartilhar ensinamentos. Aquilo que você aprendeu e que lhe proporcionou renda e qualidade de vida, ensinar a outras pessoas. Podemos compartilhar muitas coisas, podemos ser generosos distribuindo muitas coisas que não apenas dinheiro. E, portanto, seja um canal de bênçãos de Deus. E Deus vai fazer com que mais bênçãos fluam na sua vida, para que possa também fluir para a vida de outras pessoas. Agradeço muito por você ter acompanhado Lições da Bíblia desta semana. E espero que você continue acompanhando o nosso estudo ao longo desse trimestre. Um forte abraço e até amanhã. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabia, amigo ouvinte, que quando Deus chamou o povo de Israel, Ele não chamou o povo de Israel para ser um grupo exclusivo a fim de ser salvo, mas Deus chamou o povo de Israel para que por meio de Israel Deus transmitisse ao mundo o conhecimento de Deus e um plano muito melhor para o mundo? Quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos exatamente isso. Deus, quando chamou Abraão, para que através da descendência de Abraão, Deus pudesse abençoar todas as nações da terra, Deus estava com o propósito de, através da descendência de Abraão, trazer o Messias, que é Jesus Cristo, mas antes Deus queria, através da fé de Abraão e do estilo de vida moral e ético que Deus propôs para Abraão e seus descendentes, Deus queria que Abraão, que os seus descendentes fossem testemunhas do Deus verdadeiro e transmitissem este conhecimento para as demais nações pagãs. Deus tinha um duplo propósito ao chamar Israel. Um propósito de salvação e um propósito de juízo. Salvação para aqueles que se arrependessem dos seus pecados perversos, que de acordo com Levítico 18 e Levítico 20, os pecados daquelas nações envolviam sacrifícios infantis, envolvia relações sexuais com filhos, com netos, com tios, com sobrinhos, com animais. Eram povos extremamente perversos. E há vários séculos o Espírito Santo já estava atuando no coração deles para que se arrependessem. Então Deus chama Abraão, Deus chama o povo de Israel, para que o povo de Israel seja um agente de Deus de salvação para aqueles que quisessem, e aqueles que continuassem nos seus pecados receberiam o juízo, assim como os ímpios receberão o juízo final depois da volta de Cristo. E Deus, amigo ouvinte, tinha um plano muito melhor para o mundo. Naquela época, as nações pagãs simplesmente brincavam com a vida. Além de sacrificarem crianças, matarem pessoas inocentes, eles tratavam todas as demais pessoas, especialmente os estrangeiros, de uma forma muito perversa e opressora. E Deus queria, através do chamado feito a Israel, dar a Israel leis,
festas, práticas que seriam parte de um estilo de vida muito superior, a fim de que as pessoas fossem alcançadas, abençoadas por meio desse estilo de vida e se sentissem atraídas ao verdadeiro Deus. E este plano muito melhor e maior que Deus tinha para o mundo através do povo de Israel pode ser visto, por exemplo, em Levítico 19:18. Em uma época em que as nações pagãs desrespeitavam a vida, matavam muitas pessoas inocentes por qualquer coisa e tratavam com muita dureza aos estrangeiros, Deus em Levítico 19:18 propôs ao povo de Israel um estilo de vida, um estilo ético totalmente diferente. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Deus chama o povo de Israel, Deus pede para que o povo de Israel não seja vingativo, que não haja vingança entre eles, e Deus pede para que eles amem ao próximo como a eles mesmos. Este mandamento que Cristo repetiu e ampliou no Novo Testamento já existia nos dias do Antigo Testamento. Deus queria, por meio de Israel, mostrar para os povos pagãos que a vingança não leva a nada, que o amor para com o próximo deve ser igual ao amor para consigo mesmo. Deus queria levar salvação. Mas é óbvio que aquelas nações, aquelas pessoas que continuaram na perversidade e criminalidade, Deus utilizou Israel como instrumento de justiça para punir estas nações. Só que antes, Deus deu séculos de oportunidades para arrependimento. Deus deu muitas bênçãos ao povo de Israel para que isso atraísse essas nações para o Deus verdadeiro e para um arrependimento sincero e mudança de práticas perversas. Então você perceba o chamado de Deus para Abraão, para Israel, não foi um capricho da parte de Deus. Deus tinha que chamar aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo. Deus não poderia, por exemplo, dar a sua lei para um jebuseu, para um cananeu, para um amorreu, pessoas que infectavam o mundo com a presença deles. Então, Deus deu a sua lei, o seu amor, transmitiu o seu estilo de vida ético para pessoas mais dispostas a ouvirem-no, para que essas pessoas transmitissem a outras este plano maior e melhor que Deus tinha para o mundo. Amanhã, amigo ouvinte, daremos sequência ao nosso estudo. Esse estudo é muito importante porque vai ajudar você a entender o amor de Deus por todas as pessoas. Você vai perceber que Deus sempre teve um propósito de salvar e que mandamentos, festividades, Deus tinha o propósito com isso de ensinar lições preciosas sobre um estilo de vida ético que tornaria o mundo muito melhor e que tornaria inclusive o nosso mundo melhor se muitas das orientações que Deus deu às pessoas no passado fossem seguidas nos dias de hoje. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Chegou o momento, amigo ouvinte, que Deus decidiu libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Em Êxodo 3, verso 7, lemos: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus havia esperado, amigo ouvinte, cerca de 400 anos para libertar o povo de Israel. Um dos motivos que encontramos no texto bíblico, em Gênesis 15:16, Deus estava durante este período também dando uma oportunidade para que as nações pagãs se arrependessem das suas impiedades, dos seus crimes hediondos. Obviamente não era plano de Deus que o povo de Israel ficasse cativo,
mas Deus permite que a história siga o seu curso normal. E Deus permitiu que isso acontecesse porque Deus respeita as decisões dos seres humanos. E obviamente, Deus havia mandado inicialmente José e depois os seus familiares para o Egito, porque Deus com isso preservou o mundo de uma fome terrível, e Deus acabou abençoando o Egito, abençoando os descendentes de Jacó, para que eles pudessem fazer a diferença naquela sociedade pagã na qual eles se encontravam. Porém, obviamente, Satanás sabia disso, e Satanás fez com que o povo de Israel acabasse sendo escravizado. Porém, Deus pode tirar tragédias, pode tirar bênçãos de tragédias, né? E Deus, ao longo deste período, por 400 anos, ele foi dando oportunidades para as nações pagãs, a fim de que elas pudessem se arrepender dos seus crimes hediondos. Até que chegou o momento em que Deus se manifestou de uma forma muito singular, de uma maneira sobrenatural. Deus aparece para Moisés, como lemos em Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente que não se queimava. E ali Deus promete que usaria Moisés como seu instrumento para promover o retorno dos israelitas, para que eles fossem libertos da escravidão egípcia e pudessem começar uma vida nova ao lado de Deus. Porém, amigo ouvinte, Deus desejava mais do que simplesmente libertar o seu povo e conduzi-lo à terra prometida, que ele havia prometido, Deus havia prometido a Abraão, dar a sua descendência a terra de Canaã. Deus queria sim muito libertar o seu povo e conduzi-lo para uma terra muito melhor. Porém, Deus desejava algo mais. Deus queria, além de libertar o seu povo, Deus queria fazer justiça por seu povo. Por muitos anos, os israelitas trabalharam de forma escrava sem receberem devidamente por isso. Então, de acordo com Êxodo 3:21, Deus fez com que os egípcios dessem muitos bens, incluindo ouro, prata, para que, como uma forma de pagamento pelos anos de trabalho que os israelitas haviam prestado para os egípcios. Só que, além disso, Deus tinha um outro propósito muito, muito importante. Ao libertar o povo de Israel do Egito, Deus queria formar uma comunidade que servisse de modelo para as nações pagãs. Ao Israel servir de modelo para as nações pagãs, por meio de Israel, Deus evangelizaria e abençoaria o mundo. Este era o propósito de Deus. E uma das formas de Deus abençoar o mundo foi dando ao mundo o conhecimento dos valores morais de Deus e do estilo de vida ético que Deus propõe para todos os seres humanos. E foi por isso que Deus deu especialmente o Decálogo, os 10 mandamentos para Israel, de uma forma escrita, obviamente, porque a lei moral já existia desde sempre que existiu Deus, existiu moralidade. Então, de forma escrita, Deus dá os 10 mandamentos para que o povo volte a se lembrar desses valores morais que eles perderam, obviamente, no período de escravidão no Egito. E Deus dá esses 10 mandamentos de forma escrita para que o povo, ao obedecer a esses mandamentos e serem abençoados por Deus, pudessem motivar outras nações pagãs a seguirem esse estilo de vida ético. Os mandamentos não eram uma forma, amigo ouvinte, de salvação para ninguém, porque o que lembrava o pecador de que ele poderia viver era o sacrifício do cordeiro. O plano de salvação sempre foi um só. Então, se você ouviu alguém dizer que a salvação era pela lei no Antigo Testamento e pela graça no Novo, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Deus nunca teve mais do que um plano de salvação. Foi apenas um. Então, os mandamentos nunca tiveram o propósito de salvar,
mas mostrar para as pessoas o estilo de vida ético que Deus propõe para aqueles que Ele salva por sua graça. E amanhã vamos fazer uma breve análise desses mandamentos, para que você e eu possamos ver o que Deus intencionava transmitir às nações pagãs por meio do seu povo e o que Deus deseja transmitir para o mundo secular de hoje por meio do seu povo. Espero contar com a sua companhia no estudo de amanhã. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem nós vimos, amigo ouvinte, que Deus deu os 10 mandamentos para que os mandamentos nunca fossem um meio de salvação para ninguém, mas para que servissem como base de um estilo de vida ético daqueles que foram salvos pela graça de Deus. E hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo capítulo 20, né? E nós podemos ler em Êxodo capítulo 20 sobre esses 10 mandamentos de Deus, esse código de vida moral, esse estilo de vida ético que Deus propôs para o seu povo. E quando você começa a estudar os 10 mandamentos, você percebe que desde o início, Deus faz questão de lembrar ao povo de que a salvação deles nunca foi pela obediência à lei, mas a salvação sempre foi um presente de Deus para o seu povo. Logo no início, antes de especificar quais eram os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, Deus disse o seguinte: Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, Deus fez questão de introduzir o assunto dizendo que Ele era o Senhor Deus, que havia libertado-os do Egito, aonde eles eram escravos. Deus fez questão de se apresentar primeiramente como libertador, como salvador do povo, mostrando claramente que nunca foi o propósito de Deus ensinar algum tipo de religião que fizesse da obediência um meio de salvação. A salvação sempre foi um presente de Deus. Tanto que no início dos 10 mandamentos, Deus faz questão de lembrar ao seu povo de que eles foram libertos do Egito não pela obediência deles à lei, mas foram libertos unicamente pela graça e pela vontade soberana de Deus. Entretanto, amigo ouvinte, logo após este lembrete, Deus especifica os 10 mandamentos. E por quê? Mesmo a salvação, a libertação sendo um presente de Deus, Deus tem um estilo de vida ético para os seus filhos, que são transformados pela graça de Deus. Não tem como uma pessoa que conhece a Deus continuar sendo a mesma pessoa. Ela vai ter mudanças na sua mente, no seu comportamento. E Deus espera que essas mudanças se reflitam em obediência. É óbvio que a obediência do ser humano nunca é perfeita. O ser humano é falho, é pecador, é corrompido pelo pecado, mas Deus olha com muito carinho e misericórdia para o esforço humano por causa do sacrifício substitutivo de Cristo. Naquilo que o ser humano falha, a graça de Cristo completa quando o ser humano se arrepende de coração e permite que o Espírito Santo vá transformando o ser humano numa pessoa cada vez melhor. Quando você ler os 10 mandamentos, amigo ouvinte, na Bíblia, é importante que você perceba que cada um dos 10 mandamentos são, na verdade, 10 mandamentos de amor. Isso porque os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como devemos amar a Deus e os outros 6 mandamentos nos ensinam como devemos amar ao próximo.
Leia, amigo ouvinte, os 10 mandamentos em Êxodo 20 e você vai perceber exatamente isso. Que por trás de cada mandamento podemos dizer que há a palavra amor. Porque quando nós obedecemos aos 4 primeiros, estamos demonstrando amor para com Deus. E quando seguimos aos outros 6, demonstramos amor para com o próximo. Foi por isso, amigo ouvinte, que Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Em Mateus 22, 37 a 40, Cristo disse que a lei é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este resumo só demonstra a validade do decálogo. Algumas pessoas que não param para refletir pensam que ao Jesus apresentar o amor como resumo da lei, ele está abolindo a lei. Isso é um absurdo. Você não pode resumir algo que não tem mais importância nenhuma. Por exemplo, quando você e eu resumimos um texto, ou apresentamos a essência dele, daquilo que nós entendemos para realizarmos um exame, nós não estamos dizendo que o restante do texto não vale mais nada. Simplesmente apresentamos a essência do texto. Da mesma forma se dá em relação ao decálogo. Cristo apresenta a essência do decálogo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, o resumo que Cristo faz da lei só prova a eternidade da lei, porque você não vai resumir algo que foi abolido. Cristo apresentou o resumo, a essência dos mandamentos, exatamente para mostrar que eles são eternos. Imagine, amigo ouvinte, como seria a sociedade na época em que Deus deu os 10 mandamentos, se todos vivessem à luz desses 10 mandamentos de amor que foram dados por Deus. Aquela sociedade que era perversa, rodeada de nações que praticavam muitos crimes hediondos, se aquela sociedade se familiarizasse com o decálogo, com certeza a sociedade seria muito diferente. Deus seria amado, o próximo será respeitado, a vida seria valorizada. Da mesma forma ocorre hoje. Se a nossa sociedade reconhecer o valor dos princípios morais de Deus, viveremos em harmonia com o Criador. Cometeremos falhas, é óbvio, porque somos pecadores. Mas para isso, há o sacrifício de Cristo, do qual poderíamos nos apropriar sempre que errássemos e continuarmos crescendo, desenvolvendo-nos com a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero ter, mais uma vez, a alegria da sua companhia nesse estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao chamar o povo de Israel e dar mandamentos de amor, Deus foi totalmente contrário à cultura da época. Na cultura da época, amigo ouvinte, os pagãos não valorizavam a vida. Eles matavam por qualquer coisa, eles maltratavam as pessoas de uma forma extremamente cruel. E Deus, amigo ouvinte, ao chamar o povo de Israel, oferece para Israel princípios morais e um estilo de vida ético totalmente diferenciado das demais nações pagãs que viviam ao redor deles. E um dos mandamentos que Deus deu, e que obviamente demonstrou a superioridade da lei de Deus, e o quanto Deus estava contra a cultura da época, encontramos em Êxodo, capítulo 22, versos 21 a 23. E eu vou ler para você. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor.
minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Veja, de Êxodo 22, 21 a 24, aprendemos que Deus queria que o povo de Israel fosse totalmente oposto das nações pagãs que oprimiam as pessoas. Deus queria que o seu povo não oprimisse ao estrangeiro e que seu povo não se esquecesse de suas raízes, de que um dia eles também foram estrangeiros em terra estranha quando eram escravos do Egito. Deus queria que o povo de Israel não explorasse as pessoas e que desse para os estrangeiros um tratamento totalmente fora do comum no mundo antigo. Por quê? Porque Deus queria ensinar ao seu povo a amar como Deus amava. E aqui tem uma lição muito importante para nós, amigo ouvinte. Se constitui uma das coisas mais graves para Deus maltratar um estrangeiro. Se há um estrangeiro vivendo no nosso país e você ver alguém maltratando essa pessoa, é seu dever fazer algo a respeito disso. Porque Deus considera algo muito grave. E aquele que oprime, que maltrata um estrangeiro, com certeza será punido por Deus. Deus é amoroso, amigo ouvinte. Deus dá oportunidades para as pessoas se arrependerem. Mas chegará o momento em que a sua misericórdia será temperada, diríamos assim, com o juízo. Deus considera um grave pecado oprimir o estrangeiro, as viúvas, os órfãos, porque Deus mesmo diz em Êxodo 22 que se uma viúva, um órfão, alguém clamar a Deus, Deus certamente vai ouvir o clamor desta pessoa e o castigo virá sobre o opressor. Deus, amigo ouvinte, estabeleceu leis de ordem moral, leis civis, que têm como base a moralidade de Deus, e inclusive nas festividades. Deus ensinava lições preciosas ao povo sobre a maneira de tratar e de amar as pessoas. Amanhã continuaremos estudando mais a respeito sobre esse assunto. Você vai ver que quando Deus estabelece o chamado segundo dízimo para o povo de Israel, Deus estava ali também demonstrando amor e preocupação para com os necessitados. Não perca o programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Uma forma muito interessante que Deus criou para cuidar dos necessitados foi o estabelecimento de um segundo dízimo. Havia o dízimo regular, que de acordo com Malaquias 3, verso 10, envolve 10% da renda e era utilizado para a manutenção dos levitas, e de acordo com 1 Coríntios 9, 13 e 14, o dízimo é utilizado hoje para a manutenção da pregação do Evangelho. Além desse dízimo regular, é interessante que percebemos na Bíblia que existia um segundo dízimo destinado especificamente a cuidar dos pobres. Em Deuteronômio 14, 22 a 29, percebemos esta preocupação de Deus com os necessitados. Vou ler aqui para você Deuteronômio 14, 22 em diante. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam um dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso aprenderão a sempre temer o Senhor. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, use o dinheiro para comprar todo tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família.
E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma na terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor seu Deus os abençoará em todo o seu trabalho. Os estudiosos veem nesse texto, amigo ouvinte, uma forma de doação, um segundo dízimo, para o sustento dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Existia o dízimo regular, que era dado sempre que eles tinham algum lucro, e tinha esta orientação para que a cada 3 anos eles separassem também uma quantidade de 10%, só que agora não para dedicar apenas aos levitas e à manutenção da obra do santuário, mas também para repartir com os necessitados. Perceba, amigo ouvinte, que Deus se preocupa e muito com o que os seus filhos têm feito com o dinheiro deles. Deus exigiu o dízimo de 10%, que era uma obrigação e se torna obviamente uma obrigação eterna, porque não dizimar, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9, é o mesmo que roubar a Deus. Além desse dízimo para a manutenção das obras concernentes ao santuário, Deus separou esse segundo dízimo para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Deus queria que o seu povo seguisse essas instruções para que provessem assistência financeira aos necessitados. E a base para isso estava no fato de eles terem sido escravos, terem vivido na miséria. E já que agora Deus os estava abençoando, Deus queria também que eles abençoassem as demais pessoas. Não encontramos, amigo ouvinte, na Bíblia uma obrigatoriedade quanto ao segundo dízimo. Entretanto, amigo ouvinte, precisamos ter este princípio em mente. O dízimo regular, ele é eterno, como é eterno o princípio moral que diz não furtarás. Enquanto existir o mandamento não roubarás ou não furtarás, o dízimo regular continuará em vigor para sempre, como diz Malaquias 3, 8 a 10. Agora, em relação ao segundo dízimo, se a Bíblia não é clara acerca da sua obrigação hoje, como é claro em relação à obrigação do primeiro dízimo, você e eu deveríamos mesmo assim considerar este princípio e avaliarmos o seguinte: estamos separando alguma parte significativa das nossas ofertas para ajudarmos aos necessitados? Ou estamos sendo mesquinhos, egoístas, em fazermos apenas a nossa obrigação em dizimar os 10% daquilo que nós ganhamos de Deus? Precisamos, amigo ouvinte, ir além. Precisamos nos lembrarmos de Deus através do dízimo regular e precisamos separar uma quantidade significativa de nossas ofertas, tanto para a evangelização quanto para o cuidado dos pobres. Que Deus atue no seu e no meu coração, amigo ouvinte, para que façamos isso. E pode ter certeza que se fizermos isso, Deus nos abençoará e Deus ainda quebrará de nosso coração o orgulho, a avareza e nos tornará pessoas mais humildes e generosas. Continuaremos o nosso estudo amanhã. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nos dias do Antigo Testamento, Deus criou, amigo ouvinte, estatutos, leis, com o objetivo de promover a igualdade social. E se essas leis de Deus fossem seguidas, com certeza não existiria tanta desigualdade social em nosso mundo. O que Deus fez? Primeiramente, Deus orientou Josué a fazer uma distribuição organizada da terra para que todas as tribos de Israel, todas as famílias tivessem o seu cantinho, para que pudessem trabalhar, prosperar e crescer.
Só que com o tempo, amigo ouvinte, é óbvio que por causa do pecado, com o tempo a prosperidade se concentraria nas mãos de poucos. Nos dias do Antigo Testamento, assim como hoje, por causa de dificuldades familiares, problemas de saúde, más escolhas, as pessoas muitas vezes acabam tendo de vender propriedades, bens, para poderem pagar, para poderem se manter. E Deus tinha um sistema para que isso não fosse feito de forma definitiva e as pessoas viessem a perder a sua herança ou as suas terras. Deus criou o chamado Ano do Jubileu. O que seria isso? Eu vou ler para você o que está em Levítico capítulo 25, do verso 8 até o versículo 13. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra, para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. No 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano, não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo, como o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia aos seus antepassados. Você pode, amigo ouvinte, continuar lendo depois o restante do capítulo 25, mas para a nossa compreensão inicial, esses versos são suficientes. Se uma pessoa viesse a vender a sua propriedade para pagar alguma dívida, por algum problema de saúde, não poderia mais trabalhar, porque fez alguma má escolha, Deus queria que no ano do jubileu, ou seja, no 50º ano da venda dessa propriedade, ele queria que esta propriedade retornasse para a pessoa de origem. Isso evitaria, amigo ouvinte, as desigualdades sociais, mesmo que a pessoa tivesse de vender a sua propriedade para arcar com seus compromissos, ao final, após 49 anos, ou seja, no 50º ano, no ano do jubileu, esta propriedade retornava de volta para a pessoa. Veja que interessante, ao mesmo tempo, Deus não isentava a pessoa de trabalhar e pagar as suas dívidas. Além disso, ninguém invadia a propriedade dos outros para tomar o que pertence aos outros. Pelo contrário, Deus ensinava a igualdade social sem anarquia ou incentivo à desordem. Imagine, amigo ouvinte, se esse princípio fosse seguido em nossos dias. Evitaríamos as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, as pessoas aprenderiam a serem mais responsáveis por seus bens, por suas propriedades, com suas contas, para não precisarem vender suas propriedades e outros bens para pagarem dívidas. Ao mesmo tempo, através dessa orientação, Deus proporcionou que o seu povo fosse se igualando da forma correta. Ao mesmo tempo em que Deus não permitia que alguém ficasse como dono da terra de alguém por toda a vida, Deus também requeria que a outra pessoa nesse período trabalhasse. Ou Deus requeria que a pessoa durante esse período que se apropriou da terra usufruísse do lucro dela, para que só depois essa propriedade, no ano do jubileu, fosse devolvida ao dono original. Ou seja, Deus fazia tudo de forma justa. Beneficiava tanto o comprador quanto o vendedor. E isso se destinava a manter a igualdade social entre os filhos de Deus. Que bom seria, amigo ouvinte, se o nosso mundo seguisse essas orientações de Deus. Quanta coisa, quantos problemas, quanta miséria, quanta dor teríamos evitado. Obrigado por sua companhia.
Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo. Eu espero contar com você mais uma vez. Que Deus lhe abençoe e até logo mais. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Deus, amigo ouvinte, tinha um plano para um mundo melhor a ser executado através do povo de Israel. Da mesma forma, Deus tem um plano hoje para um mundo melhor a ser executado através da igreja, que é a continuidade do povo de Israel. Quero mostrar para você este plano de Deus, como se encontra em Zacarias capítulo 8, dos versos 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Deus planejou, amigo ouvinte, que por meio do povo de Israel as nações fossem atraídas à adoração ao verdadeiro Deus e conhecessem o plano de salvação. Muitas pessoas, nos dias do Antigo Testamento, acabaram percebendo que as bênçãos que Deus dava para o seu povo eram extraordinárias e que a qualidade de vida e as mudanças que as bênçãos de Deus proporcionaram eram realmente coisas divinas. E isso fez com que muitas pessoas se sentissem atraídas ao Deus verdadeiro, à religião do povo de Israel. E Deus, amigo ouvinte, por meio do seu povo, Ele queria abençoar pessoas de outras nacionalidades. Todos aqueles que viessem a se arrepender dos seus pecados, mesmo os piores pagãos da época, se aceitassem o Deus de Israel como Salvador, eles poderiam fazer parte do povo de Deus e do plano de Deus. Entretanto, quando várias nações e muitas pessoas acabaram se negando a se arrependerem dos seus crimes hediondos, Deus teve que usar Israel, agora não como um instrumento de evangelização, mas como um instrumento de juízo. É por isso que lemos no Antigo Testamento a respeito de várias guerras, porque muitas nações pagãs que praticavam crimes hediondos horríveis, como por exemplo matar os próprios filhos e sacrificá-los, tais nações não se arrependeram. Primeiramente, Deus queria evangelizá-los. Quando eles não aceitaram o arrependimento e a mudança e não pararam, por exemplo, de sacrificarem aos próprios filhos, Deus, o justo juiz, teve que agir e utilizou-se do povo de Israel como seu instrumento de justiça. Entretanto, amigo ouvinte, o plano original de Deus sempre foi o de que através das leis e mandamentos justos, a nação de Israel fosse abençoada por meio da obediência a esses mandamentos e que essas bênçãos se estendessem às pessoas das outras nações também. Deus tinha um plano muito melhor e superior para o mundo. Deus queria levar as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus e a manterem um relacionamento saudável de amor entre elas. É por isso que em Levítico 19:18 nós lemos, no início do estudo dessa semana, o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Conduzindo as pessoas ao verdadeiro Deus, consequentemente eles formariam uma sociedade com base nos princípios amorosos de Deus, onde não haveria vingança, não guardaria-se raiva em relação aos outros e todos amariam o próximo como a si mesmos. Este era o plano de Deus para os dias do Antigo Testamento e este é o plano de Deus para hoje. Deus quer que a igreja, que é uma continuação do povo de Israel, evangelize o mundo.
para que as pessoas possam perceber, através das bênçãos que recebemos, que elas também podem ser abençoadas por Deus se aceitarem ao Deus Criador, se aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.